Boa noite, seja muito bem-vindo a mais esta edição do programa Parlamento. Da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, este programa é transmitido aqui na Televisão Pública de Angola para mantê-lo sempre informado sobre as atividades desenvolvidas por esta magna Casa do Povo. Por isto, acompanhe desde já o desenrolar da atualidade parlamentar. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, durante a sua estadia na República da Namíbia, desenvolveu vários contactos diplomáticos com o objetivo de explicar e sensibilizar os estadistas e governantes da região da África Austral sobre a importância da criação de um Parlamento regional. Mais detalhes sobre este assunto já a seguir. Angola, enquanto presidente do Fórum Parlamentar da SADC, dedicou particular atenção à institucionalização do Parlamento Regional, que pela quinta vez constou na agenda de uma cimeira do chefe de Estado e do Governo da região. Nesta senda, o presidente do Fórum Parlamentar da SADC, Fernando Piedade Dias dos Santos, acompanhado pelos seus homólogos da África do Sul, da Namíbia e da Zâmbia, realizou encontros de trabalho com vários chefes de Estado, destacando-se a audiência com Geingob, presidente da Namíbia, e a missão à África do Sul para a reunião com o presidente Cyril Ramaphosa. A agenda diplomática do também presidente da Assembleia Nacional incluiu ainda a sua participação na reunião do Conselho de Ministros da região, onde apresentou os passos já realizados e as ações necessárias para a concretização do processo de transformação do Fórum em Parlamento Regional. Depois de 21 anos de várias tentativas, finalmente o desiderato concretizou-se. O povo angolano deve celebrar, pois os estadistas da região aprovaram a criação do Parlamento Regional. O que resta agora são apenas as modalidades para a operacionalização desta decisão. Sobre o assunto, Fernando Piedade Dias dos Santos, presidente da Assembleia Nacional, manifestou-se satisfeito e otimista pelos feitos alcançados, visto que pela primeira vez a Cimeira acolheu o conceito da transformação do Fórum em órgão legislativo. O resultado foi positivo. A maioria dos chefes de Estado concorda e apoia a transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional. Decidiram criar uma comissão técnica mista que integra o secretariado da SADC e o secretariado do Fórum Parlamentar da SADC para que enviem todos os documentos que constam da nossa proposta para a transformação do Fórum em Parlamento aos Estados-membros, que deverão emitir as suas opiniões até o mês de janeiro do próximo ano, 2019. Esta comissão vai trabalhar também na aprovação de um roteiro que trate das questões técnicas de implementação do Parlamento Regional. Irão tratar também de questões legais, principalmente a que se prende com a alteração do Estatuto da SADC para poder integrar o Parlamento Regional como um dos órgãos superiores da SADC. Quem também manifestou a sua satisfação pelo desiderato alcançado foi o presidente da Assembleia Nacional da República da Namíbia, Peter Katjavivi. Estamos bastante satisfeitos, sobretudo eu, o presidente da Angola e da Zâmbia, pelo esforço que fizemos junto do chefe de Estado para sensibilizar este processo de transformação. Portanto, vamos trabalhar aprofundadamente para que isto seja uma realidade. Foi há sensivelmente 10 meses que a Assembleia Nacional deu início a mais um ano parlamentar. Acesas discussões sobre diversos temas ligados à vida política e social do país constituíram destaque no ano legislativo que findou.
O discurso anual sobre o Estado da Nação marcou o arranque da primeira sessão legislativa da 4ª legislatura, com a estreia do Presidente da República, João Lourenço, e a política económica e as relações internacionais como pano de fundo. Em cumprimento do disposto no artigo 118 da Constituição da República de Angola, cabe-me a honra de proferir perante esta augusta Assembleia uma mensagem sobre o Estado da Nação. É com prazer que volto a estar nesta Casa das Leis, onde durante vários anos assumi as funções de deputado, de presidente do grupo parlamentar do MPLA e de primeiro vice-presidente do Parlamento. Na ocasião, o presidente da Casa das Leis, Fernando da Piedade Dias dos Santos, na sua intervenção, apelou ao espírito de abertura para o diálogo e à concertação por parte dos representantes do povo. Neste novo ciclo político, gostaríamos de lançar um apelo aos agentes políticos e à sociedade em geral, no sentido de sempre privilegiarmos o diálogo e procurar o consenso para as reformas estruturantes do Estado. 10 meses depois, o hemiciclo reuniu-se para analisar as principais atividades realizadas pela Assembleia Nacional durante o primeiro ano parlamentar. Na hora do balanço, somaram-se 16 leis e 42 resoluções. Nesse domínio, salientamos a aprovação das seguintes leis e resoluções. Aprovação do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2018. Lei do investimento privado. Lei da concorrência. Lei das carreiras dos militares das Forças Armadas Angolanas. Lei dos postos e distintivos militares das Forças Armadas Angolanas. Lei das condecorações militares das Forças Armadas Angolanas. Lei dos feriados nacionais, locais e datas de celebração nacional. Lei que estabelece as especificações técnicas e disposições sobre a deferência e o uso da bandeira nacional, da insígnia e do hino nacional. E no capítulo do desenvolvimento, destacamos a realização das reuniões plenárias da Assembleia Nacional, assim como as demais atividades legislativas e administrativas dos órgãos da Assembleia Nacional, das comissões de trabalho especializadas, do grupo de mulheres parlamentares, do Conselho de Administração da Assembleia Nacional e da Administração Parlamentar. Quanto às atividades exercidas pelo Presidente do Parlamento, realçamos o facto de ter assumido a presidência do Fórum Parlamentar da SADC, firmada com a realização na sede da Assembleia Nacional da 43ª Assembleia Plenária daquele Fórum. No período em referência, Sua Excelência Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional, recebeu 13 individualidades no âmbito da cooperação internacional, solidariedade e amizade entre países e povos. Igualmente, mereceram a atenção as propostas, projetos de lei e resoluções que estão em tratamento nas comissões de trabalho especializadas, nomeadamente proposta de lei que aprova o Código Penal, proposta de lei geral do Serviço Militar, projeto de lei das finanças locais, projeto de lei da tutela administrativa sobre as autarquias locais, relatório anual de atividades da Provedoria de Justiça referente ao ano de 2017, relatórios de balanço de execução do Orçamento Geral do Estado referentes ao primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2017 e ao primeiro trimestre de 2018. Assim sendo, e de acordo com o relatório apresentado na sessão solene, apesar de se registrarem alguns constrangimentos durante o presente ano legislativo, em conclusão, pode-se considerar que a Assembleia Nacional cumpriu o que se propôs para o ano parlamentar 2017-2018 e constatou o aumento, quer a nível quantitativo como qualitativo, de produção legislativa e administrativa em geral. A primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, Joana Lina Ramos Batista Cândido, em representação do presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos, proferiu o discurso de encerramento da primeira sessão legislativa da 4ª legislatura. Acompanhe agora os momentos que marcaram o evento. Os resultados das referidas eleições gerais ditaram uma representação parlamentar
de 4 partidos políticos e uma coligação de partidos, sendo que, do total dos 220 eleitos, 51,4% de deputados entrou pela primeira vez. Não obstante as nossas diferenças políticas, registramos uma melhoria na qualidade dos debates, o que tornou a nossa atividade e a nossa interação mais saudável. Auguramos, por isso, que a nossa ação continua a pautar-se por uma conduta exemplar, respeitando as opiniões dos outros e convivendo na diversidade. Este espírito positivo demonstra a vitalidade da nossa jovem democracia e a emanação de que a unidade nacional e o sentido patriótico, independentemente da proporcionalidade parlamentar, devem ser as balizas para a nossa atuação enquanto dignos representantes do povo. Devemos, pois, encarar a administração parlamentar e encorajar a continuar a prestar um serviço de qualidade cujos padrões, temos que reconhecer, foram muito positivos no ano legislativo que finda, apesar, como é óbvio, de algumas dificuldades decorrentes da conjuntura socioeconômica. Recomendamos desta forma que se continue a apostar na formação de quadros, condição essencial para o aumento qualitativo da prestação técnica e administrativa. A expressão da nossa boa relação institucional com o Executivo é também um sinal claro da estabilidade, do respeito e do fortalecimento dos órgãos de soberania do Estado angolano e da necessidade que temos de, através desta cooperação, irmos reforçando a ação legislativa e fiscalizadora do nosso Parlamento. Em termos globais, a ação do nosso Parlamento na arena internacional foi bastante positiva, tendo em conta a participação das nossas delegações nos fora interparlamentares e internacionais. No que toca à organização do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional, realçamos a realização de 2 reuniões plenárias, numa das quais foi aprovada a constituição dos grupos nacionais e de amizade e solidariedade. A dinamização das relações internacionais e de cooperação interparlamentar entre a Assembleia Nacional e outros parlamentos ou organizações interparlamentares internacionais deve continuar a ser o objetivo fundamental a perseguir no próximo ano legislativo. As nossas ações, com sentido patriótico e perseverança, permitirão deixar às gerações vindouras uma Angola mais próspera, mais fraterna e solidária. Exortamos desta tribuna os senhores deputados e os demais membros da comunidade parlamentar a envidarem esforços para que o trabalho futuro nos vincule ainda mais e que transformemos Angola num elo inquebrantável e incontornável do futuro de paz e justiça pelo qual anseia toda a humanidade. Os deputados e membros do Executivo deram nota positiva aos trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares durante o ano legislativo 2017-2018. A aprovação da nova Lei do Investimento Privado, a Lei de Repatriamento de Capitais e o pacote legislativo das Forças Armadas Angolanas foram uns dos grandes destaques no que toca à produção de leis. Veja. Vi parte dos diplomas que compõem o pacote legislativo das Forças Armadas, digamos, aprovado. Daí que não poderia, de facto, deixar de agradecer, portanto,
aos deputados, não é, que tiveram, portanto, a amabilidade, não só, mas profissionalismo, não é, de modo que aprovaram umas leis que há bastante tempo os militares estavam à espera. Então já deveremos seguir rigorosamente a lei nas questões ligadas a promoções dos oficiais, às nomeações e as questões, portanto, ligadas também às condecorações. Os desafios, certamente, é o pacote eleitoral autárquico. É esse pacote eleitoral que nós estamos à espera. Cada partido, por sua vez, está a trabalhar por forma a contribuir com uma ou duas leis que possam compor um pacote autárquico da oposição, para que, na altura da aprovação, possamos fazer um equilíbrio. Um ano positivo, muito exigente. Estamos um pouco cansados, tomando em conta a realidade que nós vivemos, ou seja, uma realidade de um novo mandato que permite claramente a execução de um programa do governo, como com as leis que nós aprovamos, sobretudo a lei da concorrência, a lei do investimento privado, a discussão relativa ao repatriamento de capitais e agora a discussão sobre o pacote militar ou do sistema de defesa. Não conseguimos ainda neste ano parlamentar as emissões em direto do que se passa no Parlamento. Por outro lado, vamos continuar a solicitar comissões parlamentares de inquérito. Há várias matérias que têm de ser analisadas pelo Parlamento nesse sentido. E por outro lado, a questão das autarquias é fundamental. Nós no próximo ano começamos efetivamente a discutir, a apresentar soluções e tentar fazer o que efetivamente os angolanos querem, que de facto é que as autarquias cheguem a todos os municípios dessa linda Angola. Na verdade, este ano foi produtivo no ponto de vista de elaboração e aprovação de leis e de resoluções. Também notamos uma dinâmica maior em relação à legislatura passada. Conseguimos garantir o apoio técnico e material aos senhores deputados para o exercício do seu mandato. Melhoramos bastante o processo, digamos, a tramitação processual, ao nível do processo de desmaterialização que está em curso. Conseguimos fazer com que toda a comunidade parlamentar se familiarizasse e se solidarizasse naquilo que é nosso apanágio, que é reduzir custos e criar premissas de fluidez de todo o processo, quer legislativo e não só. Conseguimos fazer formação suficiente que, grosso modo, elevou o nível de prestação dos nossos quadros, dos nossos técnicos, a todos os níveis. A nível interno, conseguimos manter, digamos, o nosso palácio em condições funcionais, fazendo com que nada faltasse aos senhores deputados para que o seu mandato fosse exitoso. O grupo de mulheres parlamentares, no âmbito das suas atribuições, fez um balanço positivo ao conjunto de atividades realizadas no primeiro ano legislativo. Estas considerações foram feitas na segunda Assembleia Ordinária do órgão, realizada no dia 14 do corrente mês. A presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares, deputada Luísa Damião, mostrou-se satisfeita com a implementação de 70% da agenda de trabalho da representação feminina no Parlamento no ano legislativo 2017-2018, que findou. Nós elegemos várias causas nobres, sobretudo que preocupam a família, as mulheres e as crianças. Como sabe, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é a igualdade do género, que é o 5º objetivo do desenvolvimento sustentável, e tendo em conta que as mulheres constituem 52% da população,
nós viramos as nossas preocupações para este segmento da sociedade. Sabe que estão previstas as eleições autárquicas para 2020 e as mulheres, sendo a maioria da população, devem ter uma participação ativa neste processo, daí que levamos a cabo também uma palestra sobre o papel da mulher nas autarquias. A preservação da paz e a reflexão sobre os seus ganhos, assim como o uso das drogas e as suas consequências no seio das famílias, foram temas que também mereceram a atenção especial do grupo no decorrer da primeira sessão legislativa. Sabe que a paz é a condição sine qua non para o desenvolvimento de qualquer país. Sem paz não pode haver desenvolvimento. E então a cultura de paz é um dos princípios que a Unesco defende e o nosso grupo parlamentar também organizou uma palestra relativamente à questão da cultura da paz. Tivemos ainda um olho atento à questão da droga, que é uma questão que preocupa muito a nossa sociedade, razão pela qual promovemos aqui mesmo na Assembleia Nacional uma palestra. A deputada afirmou, por outro lado, que o grupo de mulheres parlamentares continua a defender, junto dos partidos políticos, o aumento do número de mulheres nos órgãos de decisão. Fizemos também a advocacia no sentido dos partidos políticos colocarem mais mulheres nas suas listas para terem acesso aos órgãos de decisão, porque existe uma lei que obriga os partidos políticos a colocarem pelo menos 30% de mulheres nas suas listas. Eles até colocam, mas colocam em lugares que não são elegíveis. Daí a nossa advocacia neste sentido. De referir que dos 220 deputados que compõem a Assembleia Nacional, 153 são homens, 67 são mulheres, que representam 30,5%. Durante o ano parlamentar 2017-2018, a rubrica Voz do Cidadão levou aos telespectadores temas do interesse público que marcaram as atividades parlamentares desenvolvidas no referido período. Neste sentido, você poderá rever alguns destes momentos relevantes na edição da nossa rubrica de hoje. Veja. Assertivos. As cores da bandeira são vermelho, preto e amarelo. Descontraídos. Preto é o luto. O amarelo tem a ver com a solidariedade, não? Bem informados. É importante nós respeitar o símbolo nacional, porque os símbolos nacionais identificam a identidade do nosso país, ou seja, é uma forma também de glorificarmos e honrarmos os nossos heróis. São as características daqueles que deram voz à nossa rubrica. Terminado o que está o ano parlamentar 2017-2018, vamos ver alguns momentos que marcaram este espaço. Muitas leis têm um impacto na vida do cidadão, mas o que carece? Há um certo problema, é o problema da divulgação dessas mesmas leis que são elaboradas pelo Parlamento. Direitos humanos são direitos consagrados universalmente, que visam dar mais dignidade à pessoa humana. O papel da Assembleia Nacional acho que é crucial. É crucial na medida em que é ela que deve ditar as leis que protegem o ser humano para evitar que situações anormais ocorram contra o ser humano, o cidadão, nesse caso. O Parlamento mais próximo do cidadão é o que se pretende. Por este facto, os parlamentares estiveram sempre disponíveis a responder às questões colocadas pelos nossos telespectadores. A rubrica Voz do Cidadão continuará a dar voz ao povo e a levar aos telespectadores os factos que marcaram e marcarão as atividades da Assembleia Nacional. E é com estes momentos relevantes
que marcaram a nossa rubrica Voz de Cidadão, que terminamos a 66ª edição do programa O Parlamento. Voltamos a estar juntos daqui a mais 15 dias para retratar-lhe a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da nossa Casa do Povo. Lembre-se que na próxima quinta-feira emitiremos o programa O Parlamento no decorrer do programa Manhã Informativa da Rádio Nacional de Angola. Se quer saber mais sobre a atividade desenvolvida pela Assembleia Nacional, é só aceder à nossa página oficial na internet www.parlamento.ao e lá você terá informação atualizada 24/24 horas. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.